Fala pessoal! O Internacional estreou vencendo na primeira rodada do Gauchão. Foi com mais dificuldade, pois querendo ou não, era reservas, mais jogadores da base e sem entrosamento. O Internacional que começou a primeira etapa abaixo, o Novo Hamburgo pressionando, e o gol do Novo Hamburgo foi digno de Puskás, prêmio Puxa, um golaço de bicicleta. Depois o Inter aos poucos foi começando a adiantar as linhas, mas o Inter estava com dificuldades, pois o meio de campo do Internacional não estava sendo bem criativa e estava com um buraco nos espaços, visto que o Ronaldo não estava fazendo uma boa atuação defensiva, a zaga com Cleiton Sampaio não estava indo bem, o Alan Benítez estava indo muito mal, inclusive para mim foi o pior jogador em campo, e os jogadores da base estavam tentando tabelar, mas faltava um meio armador, um jogador que fosse o centro da criação. Teve como destaque nesse jogo o Benjamin, que é o volante ganês, que jogou muito bem, boa saída, bom combate. Também destacar o Bezerra, que é um atacante de 16 anos, se movimentou bem. O Raikkonen acabou sendo prejudicado por jogar pela ponta, ele é mais centroavante, e também porque o meio não estava criando. O Internacional ele melhora na segunda etapa, que daí o time vai para cima, faz as trocas, jogadores que iam mais para o drible, iam mais para a criação. E o primeiro gol nasce a partir de um gol contra, em que o Novo Hamburgo, a partir da insistência do Bezerra, o jogador do Novo Hamburgo acaba fazendo o gol contra. E o Internacional, ele segue com aqueles problemas de questão de ter que encontrar um time, de ter problemas no meio de campo, problemas defensivos. Só que essas primeiras 3 rodadas não vamos exigir futebol. Vamos exigir que se tenha paciência. Vamos exigir que se olhe com carinho esses garotos da base que podem e pode ajudar muito o Internacional na questão da composição de elenco, ou daqui a pouco até pode surgir soluções, porque o Internacional não está com muito dinheiro. Então, o Internacional, as contratações no mercado de transferências estão mais paradas, jogadores mais desconhecidos, jogadores sem fim de contrato. Até agora quem chegou no Internacional foi o Paulinho Paula. E para o grupo do Gauchão veio o lateral direito que estava na base do Cruzeiro, Victor Jesus. E em breve deve ser anunciado o zagueiro que estava no Corinthians, que foi mal na última temporada, o Félix Torres. Mas na segunda etapa, como destaquei, o primeiro gol foi contra, e o segundo gol foi de um jogador que entrou e entrou bem, que foi o Diego Kosser. Ele que, a partir de um passe do Ronaldo, ele foi para cima na lateral, todo mundo esperava o cruzamento, ele deu um chute cruzado que enganou o goleiro e acabou sendo o segundo gol do Internacional. Esse jogo que também tinha ficado marcado no pré-jogo, há um mês atrás, com o dirigente do Novo Hamburgo tinha dito que na primeira rodada, porque ia enfrentar os jogadores da base do Inter, ia ganhar. Acabou que não aconteceu isso daí. Isso provavelmente deve ter chegado ao vestiário do Inter. Em relação às escolhas do Pablo Fernandes, ele já conhece os jogadores da base, já treina com eles há bastante tempo, mas realmente não tinha uma empolgação nesse jogo, pois o Internacional terminou a temporada passada brigando para não cair até a última rodada e se escapando com muita sorte, muito no detalhe. E o torcedor sabia que ia ser um time mais alternativo, que ia ter jogadores que não estão no bom gosto da torcida, como é o caso do Cleiton Sampaio, do Alan Benítez, do próprio Ronaldo. Mas, enfim, o importante era vencer, para não se dificultar, para não jogar mais pressão para quando vier o time titular. Venceu, teve alguns jogadores que mostraram futebol, também tenho que destacar o lateral esquerdo, que tinha só ganhado uma minutagem e nessa vez jogou. E vamos ver, né? Os 3 primeiros jogos é com a base. A partir da 4ª rodada, que é contra o Inter SM, em casa, que daí é os titulares.
vocês, qual a expectativa do Inter para essas primeiras rodadas? O Inter fez certo de começar com os jogadores da base? O que acharam do jogo? Quais jogadores vocês destacam? Destaco algum além desse que eu destaquei? Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Eu acredito que o Inter fez certo, pois o Inter precisa estar bem fisicamente para o Brasileirão, pois com o susto que o Inter tomou, o Inter quer chegar nos cascos, quer focar no Brasileirão e no Gauchão ir administrando, até porque não tem a mesma pressão do ano passado, que estava muito tempo sem ganhar. O Inter é o atual campeão, então caso não ganhe o Campeonato Gaúcho, a crítica não vai ser tão grande como vinha sendo nos anos anteriores.